noite. Que a doce, maravilhosa presença do Espírito de Deus esteja conosco essa noite, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, entregar este momento, quer comais, quer bebais, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que fazer para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, nesta noite nós queremos que o Teu nome seja exaltado e glorificado aqui, Senhor, em nome de Jesus. Entregamos, Senhor, este momento nas Tuas mãos. Declaramos, Senhor, a nossa total dependência do Teu Espírito, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, como o ar que respiramos. Precisamos, Senhor, que o Senhor se mova no nosso meio. Que o Teu Espírito, Senhor, cada vez mais nos encha com a plenitude da sabedoria e conhecimento dos Teus mistérios, Senhor. E que nessa noite, Senhor, possamos sair daqui de fato diferente do que quando entramos. Que possamos sair daqui, Senhor, impactados pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que é bendita, Senhor. Entregamos esse momento nas Tuas mãos, Senhor. E clamamos que o Senhor se mova com liberdade no nosso meio, Senhor. Te agradecemos pela Tua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar, sente aí um minuto. Queria fazer um teste hoje, hein? Eu gostaria de tornar a aula um pouco mais dinâmica. Eu queria que vocês participassem da aula comigo, amém? Quem me ajuda a ler Bíblia aí? Você me ajuda? Hoje, ô Vlad, pode pegar isso aqui? Hoje nós vamos fazer assim, tá? A gente vai começar com a mesa dessas duas meninas aqui, ó. O microfone vai ficar aqui. Na primeira leitura da palavra que tiver, deixa eu ver se ele está ligado. Tem que ser ligado e desligado, porque senão fica dando ambiência. Eu tenho problema de ambiência. Tá. Tem que ser ligado e desligado. Tá bom. Tem um botãozinho aqui, na hora de ler, tem que só apertar aqui para ele falar, tá bom? Segura apertado até acender a luz. Tem um botãozinho no microfone, você segura apertado até acender a luz. Você acabou de ler, você desliga e corre para a mesa do teu vizinho e deixa o microfone com ele. Tá bom? Vamos tentar fazer assim hoje? Olha, ninguém é obrigado a ler nada, tá? A gente quer que você participe. Então, se for para a tua mesa aí, você não quiser ler, você passa para outra mesa. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão comigo? Vamos lá. Vamos dar uma repassada naquilo que a gente viu na aula anterior. Nós começamos a falar sobre as três áreas da ação de Deus, que é governo, palavra e adoração. Lembra-se disso? Falamos sobre governo, sobre palavra e sobre a adoração. Depois a descrição é bem clara. Deus criou o homem e dele formou a mulher. O homem é diferente e superior a qualquer outra criatura em sua composição, pois somente dele é dito que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Amém? Quem é a imagem e semelhança de Deus aí? Aleluia! A composição espiritual do homem não foi por criação, mas por inspiração direta de Deus. Deus soprou nas narinas do homem, que ele formou do pó. O homem é único nesse aspecto, imagem e semelhança. Amém? Isso aqui é só para a gente ir pegando o fio da meada aqui, tá? Se você não participou da aula passada, depois de 4 semanas, você vai receber o vídeo e você pode acompanhar essa aula pelo vídeo.
Deus é espírito. A palavra fôlego no hebraico e no grego também significa espírito. Quando Deus soprou no homem, Ele estava lhe dando o mesmo tipo de vida que ele tem. Falamos sobre Zoé. O homem foi feito para ser o reflexo, a réplica, a extensão de Deus na terra. Amém? Nós somos a extensão de Deus na terra, representantes legal de Deus. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Amém? O seu corpo é simplesmente para transportar o verdadeiro ser espiritual em total harmonia com Deus e contactá-lo com o mundo material que Deus mesmo preparou. Com o espírito se contacta o mundo espiritual, as coisas de Deus. Com a alma se contacta o mundo intelectual. Com o corpo material, a alma é a característica do homem. Ele foi feito alma vivente, a alma está entre o espírito e o corpo e nos une. Mas ela é influenciada por um dos dois, tornando o homem espiritual ou carnal. Lembra-se disso? O comando deveria vir do espírito, a parte mais elevada do homem, pois é no espírito que Deus se comunica. A alma, comandada pelo espírito, governaria o corpo. O homem não é autômato e tem todo o poder de decisão da sua vontade, o livre-arbítrio que está na alma. Amém? Lembra que nós falamos que nós somos feitos de corpo, alma e espírito? Como é que é corpo em grego mesmo? Oh, alguém me salvou aí. Corpo em grego é soma, alma, psique. E o espírito, pneuma. Então nós somos um pneuma que tem um soma e que tem um psique. Amém? Até falamos para você nunca mais esquecer das doenças psicossomáticas. As doenças do psique que afetam o soma, que é o corpo. Amém? O homem espiritual é aquele que tem o corpo submetido ao espírito, por determinação da alma. O fato de Deus ser triuno, um só Deus, que subsiste em três pessoas, e o homem ser trino, alma, espírito, alma e corpo, também reflete a imagem e semelhança. Deus criou o homem e lhe entregou a terra. Paramos aí, a gente já leu esses versículos, mas nós vamos ler de novo, tá? Vamos retomar daqui para frente. Nós estamos falando das três áreas de atuação de Deus, estamos falando da composição do homem. Nós fomos criados para governar. Amém? Deus estipulou e fez o homem, e a Terra, o planeta Terra, ele foi feito em condições climáticas, em condições enfim, todas as condições perfeitas para que a gente pudesse viver nesse lugar. E viver não apenas vivendo, mas viver governando este lugar. Amém? Então Deus criou o homem e entregou a terra. Vamos ler o Salmo 115, 16. Vamos ver se o meu primeiro ajudante ali já vai no embalo. Segura apertado um pouquinho até acender a luz. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Amém? Os altos céus, querida, já passa para outra mesa, por favor. Depois volta para aí, para outra pessoa ler. Os céus pertencem a quem? Ao Senhor. E a terra Ele deu aos homens. Então nós somos representantes legal de Deus aqui na terra. Lembra que nós somos a palavra profética, nós somos aquele que leva, nós somos aquele que tem o celeiro dos mistérios de Deus para ser revelado aqui nessa terra. Amém? Deus podia ter confiado essa missão a anjos, Deus podia ter confiado essa missão a qualquer outro, mas Ele confiou a mim e a você, que os mistérios sejam revelados por mim e por você. Ou seja, nós fomos feitos
para governar e fomos feitos, e a autoridade delegada de Deus está agora sobre nós, nesta terra. Amém? Colocou tudo sobre o seu domínio. Gênesis 1, 26. Quem vai ler aí? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Já pegaram o esquema aí? Passa já para outra mesa. Glória a Deus. Colocou tudo sobre o seu domínio. Então, o que é um domínio? O domínio é quando você tem o poder de exercer autoridade sobre todas as coisas que estão debaixo desse domínio. Amém? Lembra que eu falei sobre o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar físico. Amém? Não dá para a gente dizer, não, o reino de Deus é assim. Não, o reino de Deus, ele é uma esfera. O reino de Deus é uma esfera onde a autoridade dele é exercida. Então, quando nós, já lemos isso nas aulas anteriores, a gente diz que seja a vontade dele seja feita aqui na terra como no céu, significa que nós estamos chamando o domínio e a autoridade dele, que é lá no céu sobre todas as coisas, aqui nessa terra. E ele então agora coloca a gente para dominar todas as coisas. Então, o homem domina sobre os animais, o homem domina sobre a ciência, o homem domina sobre a cultura, o homem domina, enfim. Nós somos feitos para ser seres dominantes aqui nessa terra. Salmo 8, 6 a 8. Tu fizestes dominar sobre as obras... Lê de novo. Quem que leu aí? Vai de novo, que deu uma... Pode ir. Não está dando certo. Está desligado. Tu fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo pusestes, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Amém? Não tem como ter dúvida disso, né? Isso foi Deus que estipulou assim. Lembra que nós falamos na aula passada que o mundo espiritual, ele é regido por leis espirituais. Amém? E Deus, ele diz que ele vela em cumprir a lei dele. Então, ele estipula a lei espiritual e ele não vai se mover por necessidades, mas ele vai se mover por princípios da própria lei que ele criou. Conseguiram entender isso? Então não adianta a gente chegar diante de Deus e dizer assim para ele: Deus, eu tenho uma necessidade de alguma coisa. A Bíblia diz que nós temos que orar, nós temos que colocar as nossas necessidades. Mas Deus não se move apenas pela necessidade, Deus se move pelos princípios da palavra de Deus. Coisas simples, por exemplo, você expõe a tua necessidade diante de Deus, que você tem problemas financeiros, mas você não é dizimista. Deu para entender? Significa que você está fora do princípio. Deus pode te abençoar? Claro que pode, porque Deus pode todas as coisas. Mas Ele não vai se mover contra a própria lei que Ele mesmo instituiu. E Ele instituiu que nós somos feitos para dominar. Então, queira ou não queira, o macaco goste ou não goste, né? O cavalo goste ou não goste, os animais gostam ou não gostam, os animais não se comparam à criação que nós somos, né? Eu gosto muito de bichinho, gosto muito de animalzinho, mas para mim cachorro é cachorro e gente é gente. Não dá para eu achar que cachorro é gente, porque não é.
Agora, se você tem um animalzinho, você vai cuidar bem dele, você vai, fazer carinho nele, tudo. Mas não é gente. Ele não vai poder nunca tomar lugar de gente, porque nós somos feitos para dominar. Cachorro não, mas nós somos feitos para dominar. Amém? Gênesis 2:19, quem vai ler aí? Ficou observando. Gênesis 2:19. Segura apertado um pouquinho. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Amém? Gente, eu sempre imagino essa cena. Sabia? O Adão sentadinho e uma fila de bicho passando na frente dele. E ele olhava assim e falava: você tem uma cara de coelho, você vai chamar coelho. E você? Você vai chamar cachorro. Você vai chamar isso. Adão deu nome a todos os bichos. Detalhe, não tinha computador na época, Não tinha esse negócio de, hoje você pega, eu nem sei te falar quantas milhares ou milhões de espécies de animais existem. Mas você imagina como a nossa mente foi criada por Deus. Pensa nisso comigo. Pensa o intelecto que Deus nos fez, com uma capacidade de a gente dar nome para todos os animais. E não repetir nenhum, Põe eu lá no 21, já repeti. Já estou repetindo o nome do bichinho. Então, Deus, Ele criou tudo em ordem, criou de uma forma muito ordenada, porque ao contrário do que muita gente pensa, nosso Deus é extremamente organizado. Nosso Deus não é Deus bagunceiro. Embora às vezes as coisas do Espírito pareçam sair do controle do quadradinho, mas Deus sempre foi um Deus muito organizado. E Ele organiza todas as coisas com hierarquias, Ele organiza todas as coisas como que tem que funcionar, e é assim que funciona. Amém? Muito bem, nesse ponto do estudo, precisamos nos lembrar que já existia um adversário. E por essa razão, Deus havia dito para o homem também guardar o jardim. Gênesis 2:15, um pouquinho para trás aí. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então, se Deus organizou tudo, Deus nos deu o domínio sobre todas as coisas. E agora Ele começa a colocar a gente no lugar certo, coloca a gente lá no jardim do Éden, coloca o Adão no jardim do Éden, e dá duas ordens para ele. Que ele tem que cultivar e guardar. Ora, guardar de quê? De quem? Lembre-se que quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com Adão, corpo, alma e espírito, lembre-se que o nosso corpo, ele foi feito para não morrer. Lembre-se que a nossa alma era uma alma totalmente pura. Não existia nenhum dos atributos ainda de Satanás da nossa alma, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre a queda do homem. E o nosso espírito, ele vivia em constante comunhão com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, que no calendário judaico-hebraico, é às 6 horas da tarde que vira o dia, não é à meia-noite como o nosso dia.
Na viração do dia, 6 horas da tarde, Deus visitava Adão. E imagina, Deus tão perfeito como Ele é, e Adão como era perfeito, como ele foi criado. Fico imaginando assim, como é que era a conversa, né? Adão não reclamava de nada, porque ele não tinha esses atributos na alma. Ele não tinha baixa estima. Adão não tinha dívida para reclamar, para falar com Deus, né? Oh, meu aluguel vai vencer amanhã, né? Então imagina o nível de comunhão que o homem tinha com Deus nessa viração do dia. Mas aí Deus então coloca no lugar e diz assim: você vai guardar esse lugar. Não é para chamar atenção essa palavra? Porque exatamente como nós lemos, já existia um adversário. Já existia Satanás. E Deus colocou ele exatamente para guardar o jardim de que Satanás entrasse naquele lugar. Que a gente viu depois que foi exatamente isso que aconteceu, não é? Sim. Satanás não é homem. E por isso não pode intervir na terra. Eu preciso que você entenda muito isso. Nem seus anjos, a não ser por intermédio de homens. Ele odeia Deus, é seu adversário, e consequentemente odiou o homem feito à imagem de Deus, e destinado a assentar-se no trono de Deus. Tudo o que ele queria para si. Não, ele não permitiria isso. Então, usando o corpo de um animal, a serpente, ele veio roubar, matar e destruir o homem e o plano de Deus. Entenda isso. O mundo espiritual, ele é muito real. Amém? Mas ele não é físico. Então existem leis para o mundo espiritual, conforme eu tinha dito. E quem foi colocado aqui nessa terra para se mover no mundo material, foi o homem que Deus criou, soma dele. Amém? Deus criou o corpo dele. E o corpo dele foi exatamente para que ele pudesse se mover, para que ele pudesse tocar, para que ele pudesse agir aqui nesse mundo material. Ora, Satanás não é homem. Então ele não poderia agir nesse mundo físico. Então o que ele faz? O que ele faz? Ele usa as pessoas, ele usa os homens, para que o próprio homem, que foi chamado, criado para governar, destrua aquilo que Deus fez. Quantos estão conseguindo me entender aqui? É importante a gente entender isso. Porque se você entender isso, eu sei que mais para frente a gente vai falar mais, você vai entender por que Jesus teve que ser destituído da glória e deixar de ser Deus e entrar aqui como homem nessa terra. Porque ele sabia exatamente como o reino espiritual funcionava. E ele não poderia entrar aqui como um ladrão e como um salteador. Ele precisava entrar com a autoridade que estava já entregue para o homem nessa terra. Porque a autoridade era de Deus. E Deus delegou essa autoridade para o homem. Então ele precisava entrar nessa esfera de homem, para que ele pudesse se mover nesse mundo físico e nesse mundo material. Amém? Então, quando Paulo falava assim, gente, vocês têm que entender que a nossa luta não é contra sangue e carne. Por quê? Porque se você entender que a sua luta é a nível físico, você está desprezando o mundo espiritual. Você está desprezando que as pessoas são usadas no mundo espiritual para que elas possam causar estrago em outras pessoas. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala sobre a armadura de Deus, a gente fala sobre o escudo da fé. Amém? Para que serve o escudo da fé? Apagar os dardos inflamados do maligno.
Agora me explica, se o maligno é espírito, como é que ele tem dardo para jogar? E aí? Significa que os dardos inflamados do maligno, que só através do escudo da fé, através da nossa fé, significa que Satanás vai usar pessoas contra pessoas, que esses dardos inflamados do maligno, de uma forma geral, são palavras que pessoas lançam contra pessoas. Sim ou não? Agora, mais ainda, porque Satanás, ele é um ser milenar. Satanás, ele era um querubim ungido. Ele conheceu a Deus face a face. Ele viu Deus. Então ele sabe, ora, se ele entendeu esse princípio, que ele precisa de pessoas para usar pessoas, qual palavra que você acha, vindo de quais pessoas vão te ferir mais? Daquelas que estão ao seu redor, na tua casa, teu marido, tua esposa, não é? Não tem uma hora que a gente nem pensa bem isso a respeito de uma pessoa, mas a gente quer falar porque sabe que vai ferir mesmo. Às vezes a gente nem pensa isso de uma pessoa, mas a gente sabe que se a gente usar esse termo e falar assim com aquela pessoa, nós vamos causar profundas feridas na alma daquela pessoa. Isso são dardos inflamados. E Paulo ensinava isso, que a gente não pode lutar com as armas erradas. E quanto tempo na nossa vida a gente lutou com armas erradas? Lutou contra marido, contra esposa, contra o pai, contra a mãe, contra filho, contra irmão, achando que eles eram os nossos inimigos. Mas só eu passei por isso, né? Ninguém mais passou por isso. Glória a Deus. Então ele veio para roubar, matar e destruir. Lembre-se disso. Satanás, ele pensa, porque ele não dorme, 24 horas por dia, como ele pode roubar, como ele pode matar e como ele pode destruir. E ele não descansa. Ele não tem dozinho, nem peninha da gente. Às vezes a gente teve um dia cansativo. Aí chega em casa, a tua mulher teve um dia cansativo. E aí, daqui a pouco, quando você vê, vocês dois estão brigando. E aí você está cansado e diz assim, eu não vou nem orar, porque eu estou cansado. Como se você pensasse assim, o diabo vai ter pena de mim, porque afinal de contas eu tive um dia duro de trabalho. Não é? E a gente despreza o mundo espiritual. Ele veio para roubar, matar e destruir. Vamos ler isso? João 8,44. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Quem está com o microfone aí, solta a voz aí, meu filho. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele oferece mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, mentira tem um pai. E aquele que fala mentira também tem um pai. Ui. E agora? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A questão da mentira, eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas a mentira tem sido uma brecha na vida de muita gente.
A Bíblia diz assim, que aonde há luz não pode haver trevas, amém? Amém? Então significa que o diabo não tem todo esse acesso que a gente imagina que ele tem na nossa vida, a não ser que a gente lhe dê alguma autorização, não é? Antes de me converter, eu gostava muito de filme de terror. Hoje, de verdade, eu já não gosto muito, mas eu gostava muito de filme de terror. E uma coisa que sempre me chamava a atenção é que o vampiro não podia entrar na casa da pessoa se a pessoa não convidasse para entrar. Eu dizia assim, como é que pode um ser todo poderoso, que era o vampiro, ele não podia entrar naquela casa se o dono da casa não convidasse? Olha se o cara que escreve isso não entende de mundo espiritual. Diga aí para mim, não é verdade? É exatamente assim que acontece. Se a gente não der uma autorização, uma liberação em alguma área da nossa vida, para ele colocar o pé sujo dele na nossa vida, ele não pode pôr. Amém? Por isso que ele quer roubar, matar e destruir. Posso contar uma coisa engraçada para vocês? Vocês vão esquecer aqui nessa aula. Quando comecei a pregar, eu fui ungido pastor em 1999. Fui ungido pastor em 99. E quando eu ia pregar, eu tinha diarreia. Toda vez que eu ia pregar, me dava piri. Você acredita? E aí eu ficava naquela situação, e eu cheguei a pensar em não pregar mais. Mas aí eu entendi, numa época aí eu estava meio fissurado por batalha espiritual, estava numas lutas meio doidas de batalha espiritual, que até hoje nem recomendo muito, mas naquela época era o que eu estava fazendo. E eu entendi, eu li o versículo e entendi que eu tinha que resistir, e que aquilo era uma seta na minha vida, e que se eu não vencesse aquilo, eu ia ter perigo o resto da minha vida. Então, quando ele fala que ele vai roubar, matar e destruir, significa que ele sabe o que afeta você. E ele vai tentar tocar na sua ferida. Enquanto ele tocar na sua ferida, isso afetar a sua vida, você vai ser tocado nessa ferida para o resto da sua vida. Fui claro? Deu para entender? E aí eu entendi. Aí eu fui ministrar num seminário de batalha espiritual, no interior de São Paulo. Já fui com um piri no caminho. Eu já ia mais cedo porque eu ia parando. É sério. Quando chegou num dado caminho, eu entendi. Entendi o que era a batalha espiritual. E eu me lembrei que eu fui criado para dominar essa terra. E que Deus me deu autoridade para pisar na cabeça de escorpião e serpente, amém? Quantos tem essa autoridade aí? Tem hora que você precisa se indignar com o diabo. E eu falei, Satanás, eu não vou nem falar direito o que eu falei, porque eu fui muito boca suja. Eu falei, Satanás, com piri ou sem piri, eu vou pregar de qualquer jeito e você nunca mais vai me impedir de pregar. Nunca mais eu tive, queridos. Amém? Então, ele fica bolando como é que ele vai te destruir. E a gente muito boca aberta, desprezando o mundo espiritual, achando que a nossa luta é física, abaixa a nossa guarda, e a gente briga com pessoas que são queridas e esquece de se mover em autoridade e repreender quem de fato tem que ser repreendido. Amém? Vamos ler João 10:10.
Vai ficar todo mundo craque em microfone aqui, hein? João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e que a tenham com abundância. Aleluia! Ainda bem que a Bíblia não termina lá, né? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é abundância? Transbordante. Acima de dificuldade. Acima de falta. Amém? Isso é a vida abundante. Em qual área da sua vida? Todas. Em todas as áreas. E aí, por vezes, a gente se pega pensando: puxa, se isso aqui fosse verdade, por que eu não desfruto? Por que eu ainda não tenho essa vida plena e uma vida abundante? Por que Jesus, se está escrito que Ele veio para trazer essa vida, e lá na cruz do Calvário, no último suspiro dele, ele disse: está consumado. Está feito. Significa que eu e você não precisamos fazer mais nada, porque Ele fez. Ele selou a vida em abundância. Quando a gente entende o reino físico e a gente entende o reino espiritual, a gente entende que o reino espiritual você não consegue entender muito bem com a mentalidade da mente física. Senão você vai ler no livro de Isaías, há quase um pouco mais de 600 anos antes de Cristo nascer, lá está escrito: um menino vos nasceu. Como assim? Faltava 600 anos ainda? Como que ele nasceu? Porque isso você precisa entender. No mundo espiritual já está tudo feito. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele disse: está feito. A sua vida, a vida plena e a vida em abundância já está conquistada. Por quê? Porque ele fez. Agora, o que cabe a nós? Nos movermos pelos princípios da palavra, para que aquilo que já está estabelecido no mundo espiritual, como a Bíblia diz, a gente consiga pela fé chamar à existência aquilo que já aconteceu no mundo espiritual para cá. Amém? Costumo dizer para os meninos lá embaixo da estalagem, a gente não consegue entender muito o que é uma fé. Porque a fé que está descrita em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, ela fala de duas situações. Daquilo que a gente espera e daquilo que a gente não vê. Fala de uma certeza e de uma convicção. Só que essa palavra convicção, que está lá em Hebreus, no original significa constatação. Constatação. Então significa que a fé é uma constatação daquilo que você não vê. Ou seja, é como se você fosse transladado para um futuro, olhasse para uma situação ou para a sua vida e visse que aquilo já aconteceu no futuro, que você conseguisse andar lá que nem o De Volta para o Futuro, lá naquele carrinho, vai no futuro e olha lá e você já viu a sua vida transformada, a tua vida plena e a tua vida abundante, e você volta para cá e diz assim: está constatado. Isso é fé. Amém? Então, às vezes a gente fica em dúvida, às vezes a gente fica... Não, a fé é constatação daquilo que é real. Amém? Vamos falar um pouco agora sobre a queda do homem. Até aqui tudo bem? Muito bom.
Satanás colocou a semente do pecado no homem. Este a recebeu e passou da vida para a morte. Ficou separado de Deus, porque perdeu a vida de Deus. Morreu. O homem se tornou servo de Satanás, que por sua vez se tornou príncipe deste mundo. Quem era o príncipe desse mundo antes de Satanás? Era eu e você. A gente foi feito para dominar. Nós éramos os príncipes. Nós éramos o dono do mundo. Mas o homem caiu. E quando o homem caiu, aquilo que Deus deu para o homem entregou de bandeja para Satanás. Olha que coisa. Que coisa. João 14, 30. Já não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Amém? Então a gente fica claro, Jesus, vamos ler o outro, que é o Lucas 4 e 6. Vamos ler também Lucas 4 e 6. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo te será teu. Olha isso. Aqui, nesse texto aqui, nós estamos falando da tentação de Cristo no deserto. E aqui mostra muito claro que Satanás tinha uma proposta para fazer aos homens. Que a proposta o que é? Se você me adorar, eu te darei tudo, todos os reinos, tudo que você quiser. Por quê? Porque agora me foi dado a mim. Então nós perdemos. Tem um texto da palavra que diz: a coroa caiu da nossa cabeça. Nós tínhamos uma coroa e ela caiu da nossa cabeça. Nós entregamos de mão beijada para Satanás. E agora ele passou a ser príncipe deste mundo. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Homem, esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus deu uma ordem lá no Jardim do Éden e disse: olha, dessa árvore aqui, Deus estipulou um limite para o homem. Amém? Quem é pai aqui? O que você faz com os teus filhos? Estipula limite, amém? Se você não estipular limite, você não é um bom pai e uma boa mãe. Sim ou não? Então tá bom. Deus estipulou limite para o homem e disse: dessa árvore você não vai comer. E ele disse: se você comer, certamente você morrerá. E o que a Eva fez? Comeu. E ela, não satisfeita, levou, e o Adão comeu. E aí a Bíblia diz que os dois caíram mortos no chão. Não? Ué, então Deus não cumpriu a ameaça? Porque uma outra coisa, pior do que não pôr limite, é você colocar alguma coisa para o teu filho e depois não cumprir. Não é pior? Ó, se você fizer isso, você vai ficar de castigo, vai perder o videogame. Ele vai e faz. E aí você... Foi isso que Deus fez?
Não, não foi isso. Para que a gente possa... Vou parar aqui. Para a gente dar continuidade nesse conteúdo, na volta do intervalo, eu quero que você entenda muito que nós vamos falar sobre vida e morte. E aí a gente vai dar sequência nesse estudo para você, eu vou dar uma dica para você entender melhor isso, antes da gente ler. Tá bom? Amém? Então, acabamos de ler que o dia que comerdes, morrendo morrerás. Toda a raça humana estava em Adão quando ele pecou, pois todos viemos da sua semente, e essa foi contaminada pelo pecado. Eu gostaria de, então, fazer como é que eu vou dizer? Ou seja, trazer uma informação, para vocês, sobre vida e sobre morte. Quando nós falamos de morte, nós temos que entender que não existe só um tipo de morte. Tá bom? Então existe a morte física, que é quando a gente morre e o espírito torna para Deus e o corpo volta para o pó. Amém? Existe a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a morte que nos separa da presença de Deus. Não é que o nosso espírito esteja morto. Ele está, porque o nosso espírito não morre, amém? Ele está como que morto. Então, quando nós estamos mortos espirituais, nós estamos distante da comunhão com Deus. E existe a morte eterna. O que é a morte eterna? A Bíblia nos afirma. Então, nós nascemos em que condição? Nós nascemos mortos espirituais. Todo mundo aqui nasceu morto espiritual. Sem exceção. Você pode até falar assim, eu não, porque o meu pai era evangélico, meu pai era pastor, meu pai era apóstolo. Não quer dizer nada. Não garante nada. Porque todos nós nascemos distante de Deus. Então todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. Por causa dessa queda, então essa morte espiritual se estabeleceu nas nossas vidas. Era dessa morte espiritual que Deus estava se referindo para Adão e Eva, que se eles comessem, certamente eles iam morrer. Eles iam sair da presença de Deus. Eles deixariam de ter essa comunhão espiritual que eles tinham desde o começo. Então nós nascemos numa condição de morto espiritual. Amém? E aí quando a gente morre, acontece a morte física. Então o que Deus nos privilegiou? Que nós temos um tempo, desde o dia que a gente nasceu, até o dia que a gente cumprir a morte física, ou até o dia que Jesus voltar, mas vamos, a princípio, seguir essa linha de raciocínio, que todos passarão por uma morte física, caso haja alguma exceção de Jesus voltar antes, a gente ser arrebatado. Amém? E nós temos esse tempo, desde que nós nascemos, mortos espirituais, até o tempo dessa morte física, para a gente reverter a nossa condição de morte eterna para a vida eterna. Fui claro? Deu para entender? Então o que significa? Que a gente nasce morto, e Jesus veio para trazer vida, e se a gente não se apropriar daquilo que Jesus fez na cruz, pela fé, e a gente morrer, nós não vamos desfrutar da vida eterna e vamos desfrutar da morte eterna. Então uma pessoa, eu fui espírita antes de me converter, de kardecismo, e eu levei essa pessoa para o kardecismo,
Então imagina a minha preocupação e a minha oração hoje com essa pessoa que continua lá firme e forte. E depois de tanto pregar, depois de tanto falar, e amo essa pessoa, e já tive várias oportunidades, fui na casa dele, preguei a palavra, e ele simplesmente não se curva diante de Jesus. Um dia eu tive uma estratégia e disse: olha, quem crê na Bíblia, além de tudo, tem uma vantagem. Por quê? Vou dizer como Paulo falou, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, essa nossa fé aqui seria em vão. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, essa Bíblia não servia para nada, a minha fé seria em vão, mas mesmo assim eu teria uma chance de reencarnar. Agora, como eu creio que Jesus ressuscitou, e como eu creio que essa Bíblia é verdadeira, se eu tenho essa verdade e você negar essa verdade, significa que quando você morrer, você vai para o inferno. É duro ouvir isso, né? Mas foi uma estratégia que Deus me deu, depois de muito amor, depois de muita coisa. Porque a verdade se trata de morte e vida. Não é uma opção de troca de religião. Não é uma opção de respeitar as outras religiões. É óbvio que a gente tem que respeitar as religiões. Na verdade, a gente não respeita a religião, a gente respeita a fé das pessoas. Nós temos que respeitar a fé das pessoas. Nós não podemos ser desrespeitosos com ninguém. Então, recentemente, eu acho que eu comentei isso com vocês na aula passada, não me lembro direito, que eu estou me juntando com um grupo de amigos do primeiro ano primário. É mole isso. Gente, já tenho 60 pessoas no meu Facebook que estudou primário comigo, mais que uma sala de aula. E fatalmente eles me perguntaram: mas por que você decidiu ser pastor? Então, eu acho que nesse momento em que a gente aprende de panorama bíblico, nesse momento em que a nossa fé é fortalecida, nesse momento em que nós entendemos que foi dada autoridade para nós como igreja, nesse momento em que nós entendemos que nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo, então, de fato, a gente precisa conhecer bem a palavra de Deus. Porque se as pessoas me perguntam: o que você acha dessa religião? Porque como pastor, a gente não tem ideia de cada pergunta que a gente recebe, né? As pessoas procuram, falam: o que você acha disso, o que você acha daquilo? E aquelas perguntas bem... E Deus tem me dado essa graça, essa sabedoria, de dizer para as pessoas que eu não falo nada daquilo que eu acho, porque aquilo que eu acho pode estar errado. Mas eu falo daquilo que a palavra diz sobre esse assunto. E isso as pessoas respeitam. Porque se você falar para qualquer pessoa que Maria não é mãe de Deus, a pessoa pode se ofender, se ela for uma pessoa de religião católica. E nós temos que respeitar a fé dos católicos. Tem muita gente bênção, homem de Deus lá, que precisa entender, e vamos respeitar. Mas, se eu entender teologicamente e explicar para essa pessoa que Jesus, quando ele veio para a terra, ele não era mais Deus, ele era homem. Então Maria é mais bem-aventurada entre as mulheres. Que mulher é essa que Deus achou graça nela de uma forma que decidiu gerar no ventre dela o próprio Deus que saiu da glória para ser gerado no ventre dela? Então não tem como a gente não amar Maria, né? Não tem como a gente falar mal de Maria. Por isso que você tem que ter conhecimento da palavra e entender que quando você fala Maria, mãe de Deus, você está cometendo um erro teológico. Porque Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, homem, que se destituiu da glória. E as pessoas entendem, quando você fala com graça,
e fala não de uma opinião sua, mas você fala daquilo que a palavra ensina. Estão me entendendo? Então, é importante a gente se preparar para que a gente, primeiro, nunca cometa qualquer demérito com qualquer religião de qualquer pessoa, porque você perde a pessoa se você fizer isso. Você tem que tentar amar a pessoa, entender a fé dela, entender os sentimentos dela, para que você possa ajudá-la a conhecer a verdade. Porque a Bíblia diz que conhecendo a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quem liberta não é oração, né, meu irmão? Não é oração, é verdade, é a palavra, princípios, posicionamento, entendimento. É isso que liberta as pessoas. Amém? Então, quando o homem pecou, a Bíblia diz que ele ia morrer. Significa que ele ia passar de uma condição agora de vida para a morte. Amém? Vamos ler Romanos 5, 12. Quem está com o microfone aí? Gente, não esquece de assinar a lista de presença, hein? Quem não assinou ainda a lista de presença aí? Passa aí, o Ricardo, por favor. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso. Então, olha só o que diz assim. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, o que causou a morte? Foi o pecado. O pecado entrou e causou a morte. Que tipo de morte? A morte espiritual. Esse foi a consequência do pecado. Porque, queridos, se a Bíblia parasse aqui, se ela não tivesse continuidade, nós estávamos tudo na roça. É ou não é? Estava lascado. Acabou, entrou o pecado e vai todo mundo morrer. E o que a gente merece é inferno. E não tem conversa. Porque a gente está acostumado, assim, as pessoas têm algumas ideias de Deus que não são verdadeiras. As pessoas têm algum entendimento de Deus que não é verdadeiro. Então, por exemplo, uma pessoa que não conhece a palavra, é inadmissível uma pessoa que pratique uma religião, que pratique o bem, que dá cesta básica, que faz bem para as pessoas. Como que essa pessoa, você vai falar para mim que ela é uma morta espiritual e que se ela não se converter ela vai para o inferno? Fala aí, não é difícil entender? Gente, é difícil entender. A gente tem que ter paciência com as pessoas. Pregaram a palavra para mim em 5 anos. Onia, sabe o que é 5 anos? Alguém teve paciência e amor por mim, e eu zombando das pessoas? 5 anos. Imagina. E ela não desistia, e ela orava, e eu zombava, e ela às vezes ficava brava comigo. Não é? Então, a gente tem que entender que os princípios espirituais estão fora daquilo que a gente entende como razoável. O razoável é, Deus ama todo mundo. Cara, você não conhece Deus, você fala de um Deus
que manda a gente para o inferno. Você está louco? Você não conhece Deus. Não é? A Bíblia diz assim: você tem medo do diabo? Tenha medo do diabo, não. Você tem que temer aquele que pode te mandar para o inferno, e não é o diabo. Porque Deus é amor, Deus é justiça, e Ele se move por isso. Então, quando a gente se reúne aqui, para a gente aprender a palavra de Deus, a gente tem que entender tudo isso e ter paciência com as pessoas, entender o sentimento das pessoas. Eu sempre digo para casais, que assim, uma das coisas mais difíceis que tem, e eu já vou confessar meu pecado aqui para vocês, é você ser espiritual dentro do teu casamento. É uma das coisas mais difíceis que tem. Você consegue ser espiritual no teu trabalho, você consegue ser espiritual até com os teus filhos, vai. Mas no casamento é dureza. Só eu? Aleluia. Isso aqui não é encontro de casais não, irmãos. É que eu venho aqui, oro e digo assim: Senhor, o Espírito vai me usar para falar aquilo que eu tenho que falar. Amém? Então eu vou na minha aqui. E uma das coisas que a gente tem que aprender no casal é a gente aprender a discernir o sentimento da outra pessoa. A gente não está preparado para entender e discernir o sentimento da outra pessoa. Porque se ela fala uma coisa que você não fez mesmo, vai, sei lá. Eu sinto tal coisa. Você já sai do salto, sai do espírito, já vem com as tuas razões, os teus bons motivos, e já começa a dar um monte de respostas de razões e bons motivos. Quando você não tenta entender por que aquela pessoa está sentindo aquilo. Quando você entende por que ela está sentindo aquilo, você vai ver que você tem uma responsabilidade que, mesmo que você não fez, você permitiu de alguma forma que ela tivesse esse sentimento a teu respeito. Olha que tremendo isso. E aí quando você está disposto, a primeira coisa que eu digo é: você está disposto a ouvir o sentimento da tua esposa? Você está disposto a ouvir o sentimento do teu marido? Sem se arrepiar, sem querer ficar trazendo... Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender as pessoas, porque senão a gente não tem paciência e não ama as pessoas. Porque quando você quer jogar um evangelho goela abaixo na vida das pessoas, as pessoas não querem saber de evangelho. As pessoas não querem saber de igreja. Estão por aqui. Fala pastor, então todo mundo se arrepia. Não é? Então você tem que levar essa palavra, essa verdade para a pessoa, como quem leva a vida. E amar, e se preparar para isso. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Amém? Saí um pouquinho aqui do script. Mas glória a Deus. Aleluia. Vamos seguir. Gênesis 2,17 nós já lemos 3 vezes, não vamos ler de novo. Foi cumprida e a morte entrou no mundo. No mesmo dia em que Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente. E mais tarde morreram fisicamente. O que se chama vida no homem depois da queda, na realidade é morte. Amém? Depois da queda, a vida é morte. Por quê? Porque você é espírito e você se tornou morto espiritual. Pois é vida do tipo da de Satanás. Quando esse tipo de vida começou a se manifestar na terra, apareceram doenças, miséria, pobreza, morte, corrupção, egoísmo, desigualdade. Não está aqui, né? Mentira. E o princípio da morte do homem que o fez incapaz de compreender as coisas de Deus. Então você entende que nós somos incapazes de compreender as coisas de Deus? Não é? Eu demorei 5 anos. Eu não sou tão tapado assim. Eu não sou tão jumento assim. Não é? Eu demorei 5 anos para entender as coisas de Deus. Porque a gente é incapaz. Amém? A cadeia de comando estabelecida por Deus para o homem é:
espírito, alma e corpo. Ao tentar a mulher, Satanás fez com que esta ordem fosse invertida e levou a usar as capacidades da alma, independentemente do espírito, quando Eva vacilou na palavra. Então vamos comparar Gênesis 2, 16 e 17 com Gênesis 3, 2 e 3. Quem tiver com o microfone, já lê os dois, por favor. Gênesis 2, 16 e 17. Espera aí que não está falando aí. E o Senhor? No cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento. Eu acho que está longe lá, né? O 16 assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vamos comparar agora com Gênesis 3, 2 e 3. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Amém. E o 4 é importante, vou ler. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que Deus disse? Se comesse? O que o diabo falou? Não, Deus não é assim não. Você não conhece Deus. Deus é amor. Todos os caminhos levam a Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Hã? Qual que é a base do trono de Satanás? Ele é pai do quê? Da mentira. E qual que é a base do trono do nosso Deus? É a verdade. Então aqui, quero que vocês entendam que nós estamos, quando falamos, estava conversando com a irmã aqui, quando falamos de morte e de vida, falamos de mentira e verdade. O que você decide crer? Provérbios 18 e 21, se eu não me engano, diz assim: a vida e a morte estão no poder da palavra. A que bem a utilizar, comerá dos seus frutos. Significa que a vida e a morte está na palavra. Amém? Nós começamos o estudo da aula passada falando do poder da palavra. Como nós somos profetas, como nós temos que declarar a palavra da verdade. Eu não sei quantos vocês já viram, tem um livro da Valnice, muito bom, demais, que chama Orando a Palavra. Queridos, quando você ora a palavra, quando você declara a palavra da verdade, às vezes você não sabe o que orar. Às vezes você não sabe o que falar. Declara a palavra. Tem um versículo que está no livro de Romanos, mas eu não vou saber o endereço, porque eu estou com a minha Bíblia de papel aqui hoje, que diz que nós temos que exercitar as faculdades mentais para discernirmos não só o bem, mas também o mal. Então significa que nós precisamos entender
Porque a batalha espiritual, ela acontece no nível da alma na nossa mente. Ouça isso. A batalha espiritual, ela acontece aqui, ó, na minha mente. Se eu acreditar na mentira do diabo, eu perdi a batalha. Se eu não acreditar e eu discernir, porque é nesse discernimento de bem e do mal aonde você ganha a batalha. É ali, é naquele momento. Eu sempre dou esse exemplo. Vocês sabem que eu tenho uma empresa, eu tenho uma indústria metalúrgica. E eu era empregado dessa empresa, e Deus me deu ela. E eu passei a ser dono da empresa. E mandei meu patrão embora. Aleluia. Já mandaram o patrão embora, já mandei meu patrão embora. E uma das coisas que aconteceu no começo, eu fui protestado. E eu fiquei muito mal. E eu fui para casa muito indignado. E aí eu comecei a murmurar. E aí eu comecei a declarar coisas do tipo: Deus parece que para os filhos, para os crentes, Ele não libera a verba. Parece que gosta da gente ficar vivendo nessa miséria. Parece que tem prazer em a gente ficar, ali pedindo esmola para Ele. Eu confesso meus pecados mesmo, né, irmão? Você sabe disso. Eu falei isso. Mas quando eu estava no meio dessa, porque era uma batalha espiritual, aonde? Nível de mente. E quando eu estava nessa batalha espiritual, me veio esse versículo na mente, cara. Que eu tenho que, pelas faculdades mentais exercitadas, discernir o bem e o mal. Aí eu discerni, disse: opa, esse não é meu pensamento. Eu não penso isso de Deus. Não é. E parei imediatamente, parei o carro, foi uma coisa muito louca. Uma batalha espiritual ali dentro do carro, o demônio bateu quanto é lá dentro do meu carro. E eu disse assim: para, Satanás, está escrito. Está escrito que o Senhor Deus há de suprir todas as minhas necessidades, segundo a riqueza em glória de Cristo. E Ele vai suprir. E não vai sair murmuração da minha boca, Satanás. Queridos, eu não tenho visão aberta, não sei se alguém aqui tem esse privilégio. Mas eu vi demônio sair por tudo quanto é lado do meu carro. Não precisou nem abrir a janela. Saiu demônio tudo quanto é lado. Aí aquilo que estava opresso, eu louco para meter o carro no poste. Desgostoso. Indignado com Deus, como Deus trata os filhos. De repente, começou a vir uma adoração na minha boca. E eu cheguei em casa e a Rosana sentiu a diferença de como eu saí da empresa e quando eu cheguei em casa. Ela falou: mas você estava transtornado quando você saiu de lá. O que aconteceu? Eu falei: minha filha, só Jesus sabe o que aconteceu ali. Porque foi uma batalha espiritual, foi uma coisa tão grande naquele carro. Por quê? Porque eu decidi acreditar na verdade. Se eu decido acreditar na mentira, eu não sei o que ia acontecer. Provavelmente, no dia seguinte eu paguei a dívida. Mas se eu tivesse decidido acreditar na mentira, eu não sei o que ia ser. Talvez eu não conseguisse pagar e a dívida ia aumentar, sei lá, não posso dizer isso, porque eu não sei. Mas a questão de Adão, o pecado de Adão, de Eva, foi a batalha a nível de mente. Satanás disse: não, você não vai morrer. Sou teu amigo, cara. Pode ficar tranquilo, quem está falando sou eu. Sou eu. Que esse negócio de Deus aí, cara, esquece isso. É assim que funciona a coisa, é assim, assim, assim. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu falo demais, minha aula já está acabando de novo. Jesus. Parece que foi só 15 minutos. Meu Deus. Satanás deu o golpe fatal, afirmando algo totalmente oposto à palavra de Deus. É certo que não morrerás. Não havia base para o casar crer na serpente.
Tudo que os cercava teria que os levar a crer em Deus. O pecado original foi a descrença, a desobediência. Foi a obra que manifestou a incredulidade em Deus. O homem foi responsável por sua queda. A Bíblia diz que ele não foi enganado, mas caiu de olhos abertos. Ele podia e devia ter resistido ao adversário. Morte é separação. A Bíblia deixa bem claro que o homem não deixa de existir com o pleno funcionamento de sua personalidade depois de sua morte física. Amém? A gente vai ter que parar por aqui. Porque esse texto é longo, é do rico e Lázaro, e a gente vai ter muita coisa para a gente comentar sobre esse texto. Não é? Morte é igual separação. Amém? Eu quero só falar mais um pouco sobre mentira. A Bíblia diz que em Oséias 4 e 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E que tipo de conhecimento que pode destruir o povo de Deus? É o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Não é? E assim, a gente tem muita facilidade em acreditar em mentiras e proferir mentiras. Lembra que eu estava falando que a gente permite a entrada de Satanás nas nossas vidas quando a gente dá os nossos deslizes, a nossa derrapada? Não é? Então a gente acaba falando de coisas, a gente acaba falando mentira, e a gente não leva muito a sério essa questão de mentira, porque assim, gente, não mentir é um negócio muito complicado. Vou ser sincero para vocês. É um negócio muito complicado. Você tem que levar muito a sério. Tem que levar muito à risca. Tem que entender que a verdade agrada a Deus. Tem que entender. E, por vezes, a gente tem permitido, eu costumo imaginar assim, são as minhas visões doidas, né? Vocês vão acostumando com as minhas visões doidas aí. É uma visão meio doida assim. Eu me imagino dentro de uma esfera. Você consegue se imaginar dentro de uma esfera? Por que eu me imagino dentro de uma esfera? Porque eu sou engenheiro. Sei lá. Se fosse costureiro, você se imaginaria dentro de uma saia, de uma calça. Eu me imagino dentro de uma esfera. E por que eu me imagino dentro de uma esfera? Porque a esfera, a geometria dela, é a que mais aguenta pressão externa. Ó, não fala assim, não é coisa de engenheiro. Fala aí. Então eu imagino que nós vivemos dentro de uma esfera, e quando a nossa esfera tá bonitinha, pode vir pressão à vontade lá de fora, porque a nossa esfera não vai romper. Você sabia que os submarinos que mergulham mais fundo são em formato de esfera? Porque é o que resiste mais pressão externa. Então eu imagino que Deus nos fez assim. Não está escrito na Bíblia, meu irmão. Vai dizer assim, está lá em Salmo tal, que a gente nasceu numa esfera. Aleluia. Não tem nada a ver com isso. Mas eu imagino isso. Só que a esfera ela tem uma característica muito interessante. Ela aguenta a pressão. Mas se o cara lá dentro do submarino fizer um furinho nela, ela vira uma lata de sardinha amassada. Com o furinho que tiver, ele tira todo o reforço estrutural da esfera e ela amassa. Não é louco? Agora vamos trazer a minha engenharia para o mundo espiritual. Não é que a gente não peca, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. A gente peca sim. Então quando a gente peca, a gente fala bobagem, fala alguma coisa, a gente abre um furo na nossa esfera. E a gente permite acesso. Então aquela esfera que aguentava uma pressão externa muito alta, ela não aguenta mais agora.
com uma pressão muito menor, ela vai ceder. Então, o que a gente tem que fazer? Por isso que eu falo que a mentira tem que ser levada muito a sério. Porque, às vezes, quando você menos espera, você já mentiu. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Você menos espera, puxa, e agora? Menti. Então eu preciso entender, nesse mundo espiritual, que a mentira é uma brecha na minha vida espiritual. E eu preciso pedir perdão, eu preciso reparar quando eu faço alguma coisa dessa. Por isso que a gente tem que ficar se examinando constantemente, para que a gente fique sempre com a esfera fechada. Porque senão, então eu imagino assim, né? Eu brinco com a Rosana, né? Chego em casa, minha esfera hoje está com o furo para todo lado. Então eu preciso ir lá, pedir perdão para Deus, orar por cura das minhas emoções, para liberar perdão para todo mundo naquele dia. E papapá. É um exercício de fé para que eu possa resistir às pressões externas. Quanto estão me entendendo? Amém? Deu para entender? Ufa, ainda bem.